Galera, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Diego Campos, eu vou trabalhar com vocês hoje ciclo do açúcar e dentro dessa época que a gente conhece como Brasil Colônia, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, para começo de conversa é bom que a gente entenda o seguinte: o açúcar, ele é uma atividade econômica que até hoje no Brasil tem sua importância, tem sua relevância. Mas quando a gente vai falar de ciclo do açúcar, a gente se remete basicamente à época do Brasil colônia, tá? Na época em que o Brasil era colônia de Portugal. Bom, e esse período, pessoal, teve o seu auge mais ou menos entre o século XVI e XVII. Se a gente vai traduzir isso, entre 1530, mais ou menos, a partir desse momento, né, quando começa a plantação das primeiras mudas de açúcar, de cana-de-açúcar no Brasil, até o século XVII, mais ou menos lá para 1640, 1670. Bom, qual a maior predominância, né, da cana no Brasil naquele momento? No Nordeste, tá? E basicamente no litoral. O Nordeste ele vai ter um solo chamado massapê, que é muito favorável ao plantio de açúcar. E o litoral brasileiro ele tem também um clima, principalmente no Nordeste, muito agradável à plantação de cana-de-açúcar. Por quê? Bom, por um motivo simples. Como a gente sabe, o açúcar precisa de água, ou seja, de um período chuvoso, mas de uma abundância de sol, né, para a produção de sacarose, que é o açúcar, né? Então, quanto mais sacarose, maior a produção de açúcar e álcool, de etanol. Então, obviamente, galera, é muito propício o clima do litoral nordestino. Sem contar que o Nordeste está mais próximo de Portugal e é uma estratégia importante para a gente entender porque o Nordeste se torna a região de maior desenvolvimento do açúcar no Brasil. Bom, galera, e aí a gente tem que lembrar de um ponto importante do litoral, né? Se o problema de Portugal era ocupar a terra para evitar invasões estrangeiras, o litoral se insere aí numa lógica estratégica, né? Obviamente, eu preciso ocupar o litoral porque é lá, né, pelo mar, que virão as possíveis invasões de outros países ao Brasil. Beleza. Bom, galera, a cana-de-açúcar, como a gente sabe, ela é oriunda das Índias, viu? E ela foi trazida pelo Brasil mais ou menos a partir de 1531 por um português chamado Martim Afonso de Souza. Os portugueses já conheciam, na verdade, desde que eles foram para as Índias, lá para 1498, com Vasco da Gama, eles já conheciam essa planta. E eles começaram, antes mesmo de trazer a planta ao Brasil, eles começaram a plantar e a cultivar ela em duas ilhas próximas a Portugal, né? A ilha de Açores, Cabo Verde e Madeira, né? Inclusive utilizando mão de obra escrava. Olha que coisa interessante. Então eles faziam desses três lugares um tubo de ensaio para algo que eles iriam testar mais tarde, agora nesse momento, no Brasil, numa proporção muito maior. Bom, a cana naquele momento, pessoal, era um produto muito viável, porque ele tinha um alto valor na Europa. Não era um produto que tinha na Europa, ou seja, ninguém produzia em larga escala. Então, se Portugal começasse a produzir, seria um produto, obviamente, de fácil aceitação, e como ninguém produzia, os preços seriam altíssimos. Então, do ponto de vista comercial, o açúcar é um baita de um negócio, tá? E esse é um ponto que a gente precisa destacar para vocês. Outro ponto legal é a parceria que Portugal faz com a Holanda. Portugal não tinha, naquele momento, grana para financiar a construção de engenhos. Quem faz? A Holanda. Portugal não tinha uma frota de navios muito numerosa a fim de fazer a distribuição comercial desse produto, o transporte deles. Quem faz? A Holanda. E o refino do açúcar, né? O Brasil praticamente produziu um melaço. Quem transformava ele em açúcar consumível eram os holandeses. Então, perceba que a produção é portuguesa, feita no Brasil. Mas quem faz todo o acabamento e comercialização desse açúcar acaba sendo a Holanda. Então, é um triângulo comercial que se forma aí para a gente poder entender esse ciclo.
Bom, galera, é importante lembrar também a questão dos engenhos, porque os engenhos é a unidade produtiva básica, né, que se tem na época do ciclo do açúcar, tá? E ele é formado basicamente por dois lugares principais: a Casa Grande, que é a residência do senhor de engenho com a sua família, e a senzala, que é um ambiente insalubre destinado aos escravos, tá? E é importante aí que a gente tenha em mente esses nomes, esses conceitos, para a gente poder entender um pouquinho melhor como é que funcionava esse período. A gente consegue ver nessa figura um pouquinho do que era, então, um engenho de açúcar, né? A gente consegue ver a Casa Grande, o local de fabricação, né, do açúcar, né? A casa de açúcar, a moenda, enfim, o moinho também ali na figura número 3. E na figura número 2, logo ao fundo, a gente consegue ver ali o campo, né, onde funcionalmente era cultivado essa planta. É importante lembrar, pessoal, que a sociedade açucareira, que é a sociedade que a gente dá esse nome, porque ela tem uma relação clara com o Nordeste nesse período específico do ciclo do açúcar. Então a gente está chamando essa sociedade de sociedade açucareira. É uma sociedade que tem muito claro algumas características, né? Uma sociedade formada por senhores que são brancos, nobres, se não portugueses, são descendentes de portugueses. É uma sociedade que tem, na sua grande maioria, escravos negros africanos. E ela tem, galera, uma forte característica patriarcal. Ou seja, é uma sociedade extremamente machista, onde tem a figura do pai, né, como grande centro de poder naquele momento, tá bom? E aí a gente consegue ver o senhor de engenho como grande pai social desse núcleo, né? Quem manda, quem organiza, quem julga, né? A pessoa que tem um poder, né, sobre as outras muito grande. É uma cidade ruralista, então as cidades aqui têm pouca importância. A vida social, ela gira em torno do engenho. O engenho é a grande unidade produtiva, né? A economia brasileira gira em torno do açúcar. Se o açúcar é produzido no engenho, o engenho se torna o centro das atenções dessa sociedade açucareira. Beleza? Então é importante que a gente consiga frisar e pensar dessa forma. Outro ponto importante aqui que é bom a gente recordar, né? O pessoal sempre faz a pergunta: professor, então quando a gente está falando de escravo, da sociedade açucareira, eu estou falando predominantemente de trabalho escravo africano? Sim, sim. Mas e os índios? Quando é que entram nessa equação? Pessoal, quando a gente vai falar do trabalho escravo indígena no Brasil, é bom que a gente lembre de algumas questões que são importantes. A primeira delas, os índios foram dizimados. Boa parte, né, dos índios, eles morreram ou em guerra contra os portugueses, né, pela ocupação da terra, ou foram para o interior, né, foragidos dessas batalhas. Segundo, né, muitos índios morreram de doenças trazidas pelos brancos europeus. A gripe, principalmente, eles não tinham anticorpos para poder lidar com a gripe e o resfriado. Aí falar: nossa, professor, mas a gripe matou gente? Pessoal, estamos vivendo uma época de epidemia, onde um vírus, Covid-19, né, ele tem toda uma penetração e uma taxa de mortalidade sobre a nossa sociedade, porque a gente não tem anticorpos para esse vírus. Aconteceu algo semelhante, né, mas com uma alta taxa de mortalidade, bem maior do que o Covid, nesse momento, né, nas Américas. Não só aqui no Brasil, nas Américas como um todo. E o indígena, pessoal, além dessa questão toda, né, da alta taxa de mortalidade pelos fatores que eu citei, ele tinha também, ele não era culturalmente, o índio, o homem, ele não era culturalmente adepto da agricultura. Né? Numa sociedade indígena aqui na América, principalmente a brasileira, os índios eles caçavam, pescavam e defendiam a tribo. A agricultura era uma atividade eminentemente feminina. Então, o índio ele não se adaptou muito bem à rotina de trabalho da lavoura
E muito possivelmente ele foi taxado, né, pelos portugueses como preguiçoso. E ainda você tem uma outra questão por detrás que explica isso, né? A igreja, naquele momento, entendia que os índios tinham alma e que eles eram passíveis de serem salvos. Como? Através da catequese. E é interessante, é até triste dizer isso, mas naquele momento havia uma teoria dentro da igreja de que os negros africanos não tinham alma. Então, obviamente, abria todo um espaço para que eles fossem escravizados. É uma coisa bizarra, mas era verdade, pelo menos naquele momento, para aquelas pessoas no século XVI. Então isso explica para a gente porque o índio, galera, ele não foi muito utilizado, mas o negro africano muito utilizado, preferencialmente a mão de obra que vai ser adotada no Brasil a partir de 1560, né, em todo o período colonial e imperial, tá bom? Essa figura aqui, pessoal, dá para a gente poder entender essa questão da escravidão negra ainda com muito mais exatidão. Então a gente consegue ver uma relação entre 3 continentes, África, América, no caso aqui representado pelo Brasil, e Portugal, né, na Europa. Então, qual que era a lógica? Eu tenho uma Europa que é a metrópole, né, que pelo pacto colonial compra o açúcar barato do Brasil e vende caro esse produto na Europa, então o lucro fica com a metrópole, no caso Portugal. Eu tenho uma América que é explorada, que teve sua população dizimada e recebe os trabalhadores negros para trabalhar nas lavouras. E por que trabalhadores negros, né, que vão vir da África? Que é o terceiro ponto desse tripé, por um motivo simples. Existiu uma questão muito interessante que merece aqui a nossa menção. Os portugueses, eles não simplesmente chegavam na África e saíam matando pessoas, não. Eles eram muito mais inteligentes, perspicazes e, digamos assim, sádicos, né? Por quê? Cara, olha que doidura. Os portugueses começaram a perceber isso desde o périplo africano, lá no século XV. Os caras montaram feitorias na África. Eles começaram a perceber ali, como quem não quer nada, que a África era cheia de tribos. E muitas dessas tribos, elas tinham guerras, né? Rivalidades umas com as outras. Então elas viviam em constante guerra. O português percebeu que ele podia usar isso a seu favor. De que forma? Ele começou a incitar essas disputas tribais e começou a se aliar a uma tribo. E disse, ó, eu vou fornecer arma, cavalos para vocês, vocês vão lá e lutam contra a tribo inimiga de vocês. Fechou? Opa, óbvio que sim. Eu vou estar, imagina a tribo africana pensando, eu vou estar muito mais armado, equipado do que os meus oponentes. Então, obviamente que isso me interessa. Tá, mas qual que é o que eu vou ter que te dar em troca? Ah, muito simples, eu te dou armas e cavalos, você vence a guerra e eu quero as pessoas da outra tribo. Eu quero elas escravizadas. Fechou? Você vai me trazer os reféns. Fechou. Portugal, né, vai manter uma aliança com essas tribos africanas. Essas tribos africanas vão fornecer a Portugal um grande arsenal de pessoas que são reféns, prisioneiras de guerra. Portugal usa essas pessoas como escravas, então vai vender essas pessoas por um preço altíssimo. Pra vocês terem uma noção, o preço de um escravo naquela época no Brasil, Portugal vendia a um preço de carro popular, 30, 40 mil reais. Né? Qual que é o custo para Portugal? Quase nenhum. Portugal dava, né, irregularmente um cavalo, uma arma de fogo, e dava como prêmio, né, para essas tribos aliadas na África cachaça e fumo, que era algo que para Portugal era barato pra caramba, porque era produzido no Brasil. Pô, então é um negócio lucrativo. Isso explica muitas das vezes o negócio da escravidão negra. Né? Às vezes era muito mais lucrativo, só para vocês terem uma noção, né? Traficar escravos, né? Vender escravos, do que simplesmente vender açúcar em muitos momentos. Então, só para vocês terem uma noção do nível desse comércio de escravos e de quanto é um negócio que vai muito além de escravizar por escravizar. Ele é uma atividade eminentemente lucrativa, tá bom? Bom, pessoal, existem alguns outros produtos, né, mesmo na época do ciclo do açúcar, que é bom a gente poder frisar com vocês. A gente tem aí algumas atividades que inclusive dão suporte à atividade açucareira, né? O gado, por exemplo, ele vai ajudar bastante aí na tração, né?
O fumo, algumas atividades no sul da Bahia, né, vão produzir fumo, tabaco, tá? A gente vai ter algumas drogas do sertão, principalmente no interior do Brasil, que existem naquele momento, e era normal a agricultura de subsistência, principalmente no engenho, né? O engenho produz mandioca, produz a sua própria farinha, então algumas outras atividades, algumas hortaliças, alguns pomares, então eles conseguem produzir aquilo que eles vão consumir, tá? O engenho tem esse caráter. Ele vende, obviamente, 95% da terra é destinada à plantação de cana, de açúcar, e a exportação dessa cana-de-açúcar, desse açúcar para a Europa, mas você tem uma parte destinada à criação de gado, para tração, para produção, inclusive, do açúcar, fumo, porque eles consumiam fumo, né? E a agricultura de subsistência, muitas das vezes, aí para poder, obviamente, ajudar, né, compor a mesa e a alimentação dessas pessoas. Bom, galera, esse período do ciclo do ouro no Brasil, ele vai ter um desfecho interessante, né, ligado ao que a gente vai chamar de União Ibérica e as chamadas invasões holandesas no Brasil. Como é que isso funcionou, pessoal? Primeiro, vamos conceitualizar aqui, vamos fazer por partes. O que é a União Ibérica? Bom, para quem não sabe, tem uma região da Europa chamada Península Ibérica. Né? É um pedaço do continente europeu que se lança sobre o Mar Atlântico, sobre o Oceano Atlântico. E essa Península Ibérica, ela é formada por dois países, Portugal e Espanha. Então, como assim, professor? Então, a União Ibérica foi o período no qual Portugal e Espanha foram unidos por um único rei? Sim. Até pelo próprio nome Península Ibérica, a União Ibérica seria a união de Portugal e Espanha. E nesse período, tanto a Espanha quanto Portugal foi dominada por um único rei, que no caso foi o rei da Espanha. Bom, vamos entender melhor essa história. Portugal tinha um rei chamado Dom Sebastião. E ele vai morrer em 1578 numa batalha no norte da África contra os turcos, contra os árabes. E tem um problema. Dom Sebastião era novo ainda, não era casado. Ele não deixou herdeiros. Ele não tinha irmãos. Meu Deus, e aí? Ele tinha, na verdade, dois parentes. O seu tio-avô. Só que ele era padre, ele era um cônego, né? Então aí tem um problema. E além do mais, ele era muito idoso. Então ele estava prestes a morrer, o que acaba acontecendo, e ele, como sendo padre, não tinha filho. O outro herdeiro era o seu primo, e que coincidentemente era o rei da Espanha, Filipe II. E aí tem um problema, porque Filipe II já era o rei da Espanha, e a partir daquele momento, por herança, se torna rei de Portugal, invadindo o país e impondo um governo em conjunto. Né? Portugal se torna aí, né, possessão da Espanha. Tá? Inclusive o Brasil, obviamente, porque o Brasil era uma colônia portuguesa, e se Portugal é tomado pela Espanha, o Brasil, por tabela, também se torna uma possessão da Espanha. Até aqui tudo certo? Vamos por partes. Bom, pessoal, legal. Então, União Ibérica, Brasil, agora então é uma colônia da Espanha, já que Portugal pertence à Espanha. É isso mesmo, pessoal. Vocês estão entendendo aí a ideia. Mas a pergunta que surge é: quais as consequências da União Ibérica para o Brasil? Puxa vida, aí sim, esse é o grande problema. Essa é a grande questão que a gente vai ter que entender aqui agora. Tá? Por quê? Vamos tentar entender algumas consequências delas. A gente sabe que naquela época, os nobres portugueses eles vão conseguir, junto à Espanha, ao rei da Espanha, que o controle do Brasil, né, principalmente ali as câmaras municipais, o negócio do açúcar, fosse mantido do jeito que já estava acontecendo. Beleza. A primeira grande consequência vai ser a seguinte: vocês sabem que existia um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, desde 1496,
E esse tratado, galera, dividia, né, a América, né, por uma linha, América Portuguesa e América Espanhola. E agora não existia mais essa linha, porque obviamente tudo era do mesmo rei, tudo era do mesmo dono. Então muitos brasileiros começaram a atravessar essa linha para o lado espanhol e começaram a ocupar terras, né? Isso explica, inclusive, porque o Brasil tem esse tamanho que tem hoje, já que originalmente, pelo Tratado de Tordesilhas, o Brasil era bem menor, somente sendo uma faixa litorânea. Bom, mas a questão não se resume a isso, né? O Brasil ultrapassar o Tratado de Tordesilhas. O grande BOzão disso aí tudo é outro, né? E se chama Holanda. Como assim Holanda? Simples, galera. Simples, simples, simples. Presta atenção para a gente poder entender. A Holanda era um território que pertencia ao rei Filipe II da Espanha por herança. Presta atenção. Esse cara mandava no mundo inteiro, né? A Holanda pertencia a Filipe II por herança. Filipe II é o rei da Espanha. Tudo bem? Só que os holandeses não reconheciam Filipe II como rei. Inclusive, tinha um BO maior. O Filipe II era católico até o último fio de cabelo. Extremamente católico. Já os holandeses eram calvinistas, protestantes. Eles não eram católicos. E eles não reconheciam a figura do Filipe II. Tá, professor, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Tudo a ver. A partir desse momento, Filipe II quer reafirmar seu poder sobre a Holanda. Os holandeses, obviamente, não concordam e começa-se uma guerra na Europa. Essa guerra chama Guerra dos 20 Anos, que coloca de um lado a Espanha contra a França e a Holanda. Olha que loucura. A Holanda está em guerra contra a Espanha. E, obviamente, cara, que isso vai acabar afetando o Brasil. Quem era o grande parceiro de Portugal em relação ao refino, ao transporte e à comercialização do açúcar? A Holanda. Esse é o grande X da questão. A partir desse momento, a Espanha, que tomava conta do Brasil, proíbe toda e qualquer atividade comercial relacionada à Holanda. Então, os holandeses, que faziam todo esse trabalho de refino e comercialização do açúcar, estão proibidos a partir desse momento. Meu Deus, e aí? Aí lascou, porque inclusive o Brasil precisava da Holanda para o refino. No Brasil não se fazia refino de forma competente. Portugal não sabia fazer esse refino, muito menos a Espanha, que não estava nem preocupada com o açúcar, porque ela estava abarrotada de ouro e prata que ela estava retirando das minas aqui da América. Então, para a Espanha isso não importava. Mas para a Holanda importava demais. A Holanda, só para você ter uma ideia, quase metade das atividades dos lucros holandeses comerciais se davam pelo negócio do açúcar. Então a Holanda vai criar uma estratégia. Qual? Invadir o Brasil. Esse é o ponto. Ela não se via, né, numa outra situação senão invadir o Brasil. Ou eles ficariam sem sua grande mina de ouro, no caso de açúcar, né, que seria o Brasil. Mas onde invadir? O Brasil é muito grande, né? Vamos invadir as zonas produtoras, né? E esse é o ponto que vai marcar a invasão holandesa no Brasil. Essa necessidade da Holanda de controlar a produção de açúcar, já que ela, né, que fazia o refino e a comercialização desse produto na Europa. Bom, galera, e a Holanda vai tentar aí invadir o Brasil ou melhor, ela vai fazer 2 tentativas, né? Essas invasões holandesas vão durar entre 1624 a 1654, 30 anos mais ou menos, e elas, obviamente, têm como objetivo romper esse bloqueio econômico que o governo espanhol fez ao comércio do açúcar com a Holanda. A primeira tentativa vai ser um fracasso, eles vão tentar invadir a Bahia, mais precisamente Salvador, e não vão conseguir. Muito pela geografia, né, de Salvador, que é uma cidade que ela é muito
muito ruim para quem vai invadir, mas muito boa para quem está defendendo, que é uma cidade que logo após a praia você tem uma grande elevação, né, geográfica, que faz ou que dá uma vantagem muito grande para quem está defendendo a cidade. Então, mesmo que o exército holandês, né, tivesse uma superioridade sobre os portugueses que estavam defendendo a Bahia, ou melhor, Salvador, essa superioridade numérica e de armas não se traduziu em vitória. Eles perderam, foram expulsos de Salvador. Mas os holandeses tentaram de novo. Só que agora eles vão ser um pouco mais inteligentes, né? Eles invadiram Salvador porque era a capital. Mas agora eles vão invadir de fato a zona de maior produção e de maior concentração de engenhos do Brasil colônia, que era Pernambuco. Tá? E esse é o ponto. Lá eles vão lograr êxito, né? E a gente vai perceber aí, ó, bem interessante, né, que no mapa que a gente mostra, o território verde é o território que a Holanda conseguiu controlar no Brasil. Vocês percebem que é só uma faixa litorânea, né, no Nordeste brasileiro. Então, vocês percebem que o objetivo de fato é controlar os engenhos de açúcar, por isso até litorâneo no Nordeste, né? Então, você percebe essa lógica, e todo o território em verde era o território controlado por Portugal. Bom, pessoal, durante essas invasões holandesas, há de se destacar a figura de quem? Maurício de Nassau. Quem é Maurício de Nassau? É um conde alemão, mas que tinha uma grande familiaridade com a Holanda, inclusive a região de Utrecht, que é a região onde o conde de Nassau morava, é uma região fronteiriça entre a Holanda e a Alemanha. Bom, mas por que os holandeses chamam Nassau? Porque eles precisavam de alguém que fosse pacificador, ou melhor, uma pessoa que colocasse panos quentes, que governasse de forma inclusiva, que tentasse amainar um pouco aquele clima hostil entre holandeses e portugueses ali em Pernambuco. Então a figura escolhida é a figura de Maurício de Nassau. E ele, por ser um cara humanista, de cabeça aberta, ele vai propor, né, algumas mudanças que vão surtir um efeito bem interessante. Porque ele vai conseguir no seu governo ter uma popularidade legal junto aos portugueses que moravam em Pernambuco, e principalmente ele vai começar a ganhar confiança dos donos de engenho. Mas o que ele vai fazer de tão importante? Primeira coisa, ele vai investir pesado o dinheiro holandês na modernização e na urbanização da região. Então a gente vai notar, principalmente ali, cidades como Recife, eram cidades, e Olinda, ou mesmo São Luís, no Maranhão, eram vilas, né? Vilas pequenas, né? Sem nenhuma infraestrutura, que de uma hora para outra vão começar a receber toda uma arquitetura, prédios ao estilo europeu, ao estilo holandês, portos, inclusive casarões, praças, ruas, iluminação pública. Isso vai dar um ar bem interessante de modernização a esses locais. A gente vai ver, inclusive, um grupo de holandeses que vão vir ao Brasil, de artistas europeus que vão vir ao Brasil, amando de Nassau, para retratar tanto a fauna quanto a flora, quanto a sociedade brasileira daquele período. E é importante a gente até pensar que são os primeiros, né, esse grupo de artistas, a fazer isso dentro da história do Brasil, tá? A gente vai ter uma linha de crédito, de financiamento a juros baixos para donos de engenho, para que eles reconstruam seus engenhos e melhorem sua produtividade. Isso aqui é uma ideia interessantíssima, anotar. É um ponto que vai gerar um grande apoio desses senhores de engenho à figura de Nassau. A liberdade de culto, vamos lembrar de novo, os holandeses eram calvinistas. No Brasil você tinha uma religião oficial, a mesma de Portugal e a mesma da Espanha, que era o catolicismo. E ele vai propor o quê? Que existisse liberdade religiosa, que os holandeses pudessem professar sua religião independente, né, e pudessem ter liberdade de escolha nesse sentido. Então o Brasil vai respirar, durante o período de Nassau, né, um curto período de liberdade religiosa, já que no Brasil não se tinha liberdade, né? O catolicismo era a religião oficial, e quem fugisse dessa lógica poderia ser preso, até morto e torturado pela Inquisição Católica aqui no Brasil. Só que tem um problema, galera. O governo de Nassau não dura muito tempo.
Ele foi demitido justamente por excesso de gastos. Quem comandava essa missão do governo português, do governo holandês no Brasil, é a Companhia das Índias Ocidentais. E essa companhia, que era responsável pelo comércio do açúcar, ela demite Nassau justamente porque ele estava gastando muito. Essa era a justificativa. E a partir desse momento, apesar do Nassau, das suas ações terem gerado esse otimismo, essa amistosidade entre Brasil e a Holanda, entre os portugueses que moravam aqui, a gente começa a perceber que a partir da sua demissão gera-se uma grande revolta dos portugueses em relação aos holandeses. Por quê? Primeiro ponto, a Companhia das Índias Ocidentais quer cortar gastos. Sabe o que eles começam a fazer de forma abrupta? Cobrar os empréstimos dos brasileiros. Não, calma lá. Até aí tudo bem. Quem deve, paga. Mas imagina a forma com que foi feito. Os holandeses tinham financiado, imagina lá, em 90 meses, para que os portugueses que moravam ali no Brasil, donos de engenho, pudessem reconstruir seus engenhos. De uma hora para outra, os holandeses começaram a cobrar a dívida inteira de uma vez só. Então era uma coisa totalmente louca, insana. Pô, mas você dividiu em 90 vezes, não quero saber, eu quero receber tudo hoje. Isso era uma coisa impossível de acontecer. Gerou um trauma, gerou uma desconfiança, gerou uma tensão, gerou um ódio tão grande que esse ódio começou a tomar a população portuguesa e brasileira aqui contra os holandeses. Tá? Só que nesse momento, galera, tá acontecendo um outro detalhe que é importante que a gente saiba. Tá acontecendo o fim da União Ibérica lá na Europa. Então Portugal, a partir desse momento, voltou a ter um rei e a Espanha seguiu o seu caminho. Obviamente que a partir do momento que Portugal volta a ter um rei, o rei de Portugal não vai admitir de forma nenhuma perder o Brasil, que era a grande galinha de ovos de ouro que tinha, para os holandeses. Então começa a ter, naquele momento, uma pressão. Aqui no Brasil, dos donos de engenho, da população, que estão insatisfeitos com os holandeses, e existe uma pressão fora do Brasil, externa, do rei de Portugal, tentando retomar o Brasil. O que a gente vai ter como consequência a isso? A insurreição pernambucana, que é um movimento luso-brasileiro, ou seja, de portugueses e brasileiros, que vai expulsar os holandeses do Brasil. Pô, bacana. E o que vai ter como consequência esse movimento? É aí que está o grande X da questão. O início de uma grande crise da produção de açúcar no Brasil. Pô, professor, por quê? Por dois motivos importantes. Primeiro, porque Portugal realmente vai retomar o Brasil. Toda essa região que foi invadida pelos holandeses vai ser retomada pela coroa portuguesa. Mas a Holanda, ela coloca como condição receber o quê? Uma indenização da coroa portuguesa. A coroa portuguesa topa pagar essa indenização, só que tinha um problema, ela não tinha dinheiro. Quem pagaria essa indenização? O povo brasileiro. Que legal, né? Como? Por meio de impostos. Começamos bem aí. Só que o grande problema nem foi tanto os impostos. Foi justamente o quê? A quebra da atividade açucareira no Brasil. Como assim, professor? O motivo é simples, galera, e muito sério. Quando a Holanda sai do Brasil, ela começa a plantar açúcar, produzir açúcar, numa região na América Central que a gente conhece por Antilhas. As Antilhas são ilhas na América Central e elas vão ocupar ali, uma grande produção de açúcar comandado pelos holandeses. Pô, mas e daí? O que isso tem a ver com o Brasil? Tudo. Porque a partir desse momento, a Holanda vai ter controle de uma grande produção de açúcar. Eles haviam aprendido aqui no Brasil como produzir açúcar, como cultivar o açúcar. Eles já sabiam fazer o refino, coisa que o brasileiro e o português não sabiam.
e eles já tinham os parceiros comerciais, os locais de venda desse açúcar na Europa. Então, o que aconteceu? O Brasil se tornou, né? O Brasil acabou ficando para trás nessa corrida. Porque o Brasil tinha um concorrente, a Holanda, a partir desse momento, que tinha um açúcar de melhor qualidade e de um preço mais acessível e com maior número de parceiros comerciais na Europa. O açúcar brasileiro perdia em qualidade, perdia em preço e começou a declinar essa atividade, né, que já tinha sido tão lucrativa, entrou numa grande crise, tá bom? E essa grande crise a gente vai chamar de crise do açúcar e ela vai marcar um período muito complicado e tenso da história do Brasil. Beleza, pessoal? Deu para entender? Alguma dúvida? Gostaram da aula? Gostaram do tema? Aprenderam alguma coisa? Espero que sim. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom.